caminho de louvor, né? Exultação. Pede que a nossa irmã Tânia esteja tirando para nós. Com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A graça nos convida, tal rasgo de amor, nos merecimento do Filho de Deus. E quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória, porquanto dos céus teu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia também no Evangelho de Marcos, de João, capítulo 17. Os irmãos poderem ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, dizendo aqui a oração de Jesus pelos seus discípulos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho seja glorificado a ti.
E assim como lhes pede sobre toda assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essas palavras nos têm assim a aplicar nos nossos corações, né, a acrescentar, irmão. Essa oração de Jesus, né, ele estava passando por um momento difícil, e nós sabemos que iria passar por um momento muito difícil. Então ali ele reuniu ali os discípulos para estar fazendo essa oração. E hoje é o dia de quarta-feira, é dia de nós estarmos sempre orando, né, intercedendo, né, porque é um dia que nós escolhemos, né, uma quarta-feira, para estarmos sempre orando e intercedendo, né, pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos que estão em casa, né, e isso é motivo de nós estarmos sempre orando e buscando o nosso Deus. Nesse momento, nós vamos fazer essa oração, né, orando pelos necessitados. Amém? Oramos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Pai, em Tua presença, Pai, a Tua presença é constante sobre nossas vidas, Deus. Queremos colocar em Tuas santas mãos nesse instante, Deus, os nossos irmãos, Pai, aqueles que estão em casa, Deus, aos olhos, Pai, olhando para essa tela do celular, do seu computador, Deus, e pedimos que Tu vá de encontro a ele, Pai. Nós sabemos, Pai, de alguns irmãos, Pai, da sua necessidade, das suas dificuldades, Pai, para estar em Tua casa, Deus, mas nós pedimos agora, em nome de Jesus, que Tu vá em encontro deles, Pai, que esteja tocando, Pai, em sua enfermidade, Deus, e dando a vitória aos Teus servos, Deus, a nossa irmã, Deus, que passou por uma cirurgia nas suas vistas, Deus, a qual fez uma cirurgia bem nesse dia, Deus, e se encontra bem, meu Pai, e brevemente estará de alta, Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito, Pai, em Tua casa, Deus, pelos nossos vizinhos, Pai, oramos por eles, Deus, para que um dia, para aqueles que ainda não estão em encontro contigo, Deus, venha aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador, Deus. Pedindo também, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que está passando por essa pandemia, ó Deus, a qual, ó Pai, o mundo, ó Pai, estão desacreditados, ó Deus, mas nós, ó Pai, confiamos em Ti, ó Deus, porque Tu és o nosso único Deus, ó Deus, o Deus verdadeiro, a qual, ó Pai, nos dá, ó Pai, a verdadeira, a Tua palavra, Deus, aos nossos corações, ó Deus. Muito obrigado, Deus, que nessa noite, ó Deus, Tu venha alcançar, ó Pai, aqueles ainda que não Te conhecem, Deus, e falar aos seus corações para a honra e a glória do Teu santo nome. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Deus, de estar em Tua casa, Deus, podemos estar falando contigo aqui, juntamente com nossos irmãos, ó Pai, em comunhão contigo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Essa tarde eu estava meditando nesse texto, nós vamos estar abrindo a Bíblia em 2 João. 2 Pedro, eu fico um pouco nervoso aqui. 2 Pedro, capítulo 1 de 1 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. E eu estava olhando nas versões da Bíblia, né? E cada uma Bíblia ela traz um sentido diferente para as palavras, né? E o cabeçalho de uma Bíblia da versão atualizada de hoje para hoje, né, que 2 Pedro capítulo 1 diz assim, nesse cabeçalho dessa Bíblia aqui não diz, mas numa outra Bíblia que eu tenho lá em casa, diz assim que Deus chama e escolhe, né? Aí eu fiquei meditando nessa palavra, né? Deus chama e escolhe. Eu falei sim, Deus ele realmente ele chama, né? Mas escolher não, porque Deus ele escolhe, não é todos, né? Porque ele é o Deus que ele morreu pelo pecado da humanidade, né? Então a gente fica pensativo, né, nos textos, a qual às vezes a gente encontra até dentro da própria palavra, mas eu achei interessante, né, que Deus chama e escolhe. Aí eu acrescentei, eu botei, mas ele capacita, né? Porque ele capacita através da palavra, como nós vamos ver hoje aqui, é através da palavra que ele capacita o ser humano, né? Não é ele assim, Deus chamou, Deus tocou, a pessoa aceitou Jesus, nele está tudo bem. Não, nós temos uma trajetória, nós temos uma jornada, né? Nós temos, eu coloco assim, que a nossa vida espiritual é como um degrau de escada, né? Que nós vamos subir, cada dia nós subimos um degrau, né? E por curiosidade, hoje eu subi um degrau de umas escadas,
E quando eu cheguei no quinto degrau, a escada estava sem a corda para segurar, é aquela corda aquela escada que estica e vai lá no alto, e essa escada estava sem a corda, né? E é perigosa, né? Eu sei que é perigosa, vejam só, né, irmão? E eu fiz aquela comparação com a nossa vida espiritual. Né? Eu subindo, quando eu cheguei no quinto degrau, eu já temi. Olha comigo que as coisas. Eu já temi, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei, automaticamente eu alcancei a laje, me segurei na laje para poder acabar de subir na laje. Porque a minha capacidade de confiar em mim mesmo não foi suficiente. E é isso que Deus espera de nós, irmão. Que nós não confiamos em nós mesmos. Porque quando a gente confia em nós mesmos, a gente acaba caindo. A gente tem que confiar em Deus. A nossa confiança, nós vamos ver que hoje, verdadeiramente, ele espera que nós confiamos nele, né? Na verdade em que ele deixa para nós. Né? Diz assim a palavra do nosso Deus, eu vou ler a partir do versículo 2, tá, irmão? Porque no primeiro é só uma saudação do apóstolo Pedro, que diz assim, no versículo 2, do capítulo 2 Pedro: graça e a paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, e pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fique participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e a vós também, pondo nisto mesmo toda a negligência, e acrescentai a vossa fé, virtude, a virtude, a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver abundante estas coisas, não vos deixarão ansiosos, e nem estareis nos conhecimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo, e logo havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será simples, concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, irmão, aqui a palavra de Pedro é uma exortação à igreja. A igreja estava passando por uma perseguição aqui. Se os irmãos puderem observar, estava passando por uma perseguição muito grande. E era dos de fora, irmão? Não, irmão. Era dentro da igreja que o povo estava passando uma perseguição. O povo estava sendo perseguido pelos próprios pessoas que se dizia cristãos. Estava tendo, irmão, heresia dentro da própria igreja. Então o apóstolo Pedro, ele vem falando essas palavras. Quando nós lemos a carta de Pedro primeiro, nós vemos que eram os de fora que perseguiam a igreja, a qual a igreja, irmão, se dispersou pela Ásia, se dispersou por todo mundo. E não bastando isso, olha como o inimigo trabalha, irmão. Ele perseguiu a igreja, o inimigo, e viu que ele não podia. A igreja se dispersou, estava espalhando a palavra no mundo. O que eles fizeram? Infiltraram-se dentro da igreja, com doutrinas que não convinha que fizesse. Né? Aí o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta. E olha, irmão, que ele estava passando por um momento assim. Esse apóstolo Pedro é mesmo que eu preguei no domingo, né? Esse homem escreveu essas cartas, né? 1 Pedro e 2 Pedro. Né? Ele passando, Jesus chamou ele ao campo, né? Os irmãos lembram disso, e falou que tipo de morte que Pedro ia ter. Imagina esse homem viveu, mas falou, na sua velhice, vamos te levar para onde você não quer ir. E Pedro entendeu essa profecia, como Jesus, o próprio Jesus Cristo falou isso com ele. Conversando com ele, chamou ele no canto, depois de ter negado Jesus foi e conversou com ele. Quando ele cantou, ele falou, Jesus pessoalmente falou com Pedro, olha, quando você ficar velho, você vai querer ir para um lugar, mas você não vai, porque as pessoas vão te levar a força para um outro lugar. E Pedro já estava no seu coração, porque ia chegar o momento dele partir.
E foi nesse contexto que Pedro estava escrevendo essa carta, irmão, para esses irmãos. Ele disse: graça e a paz nos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus. Irmão, como é importante, irmão, a gente ter o conhecimento de Deus. Quando Pedro vai falar essa passagem aqui de conhecimento de Deus, ele vai lá para Daniel 4, irmão. Olha o conhecimento desse homem. E olha aqui na época, irmão, não tínhamos Bíblia, não é isso? Não tinha a palavra de Deus. Quando ele fala no conhecimento de Deus, irmão, ele está falando lá de Daniel capítulo 4. Quando Nabucodonosor, irmão, se exaltou e se achou que era Deus. E Deus manda uma profecia sobre Nabucodonosor, que ele vai perder o reinado dele, que ele não vai mais viver entre os homens, que ele vai viver como os animais e comer capim, um rei. Então, esse homem, ele conhecia muito de Deus, irmão. Ele conviveu com o próprio Deus. E logo em seguida ele fala assim, nesse mesmo versículo ele fala do conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos abrir na Bíblia em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1 e o 2 e o 3, que está aí pertinho, fica mais fácil para os irmãos ver o conhecimento desse homem, desse apóstolo, né? Como realmente eles viviam, né? Eles se alimentavam, porque a palavra de Deus diz que nós devemos se alimentar da palavra. E é bom, a gente aproximando. Uma coisa mais maravilhosa que tem, irmão, é assim, quando um pastor está pregando aqui na igreja, eu não sei se os irmãos passam por isso, eu passo por isso há muito tempo, graças a Deus. Né? É bom a gente ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia toda, né? Às vezes, assim, não adianta, eu já escutei pregadores falando, não adianta os irmãos ler a Bíblia toda, os irmãos não entenderem a Bíblia, adianta sim. Eu digo que adianta sim, irmão, porque, irmão, é quem nos dá sabedoria e nos capacita o Espírito Santo de Deus, irmão. É o Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, ó, você lê que eu vos farei lembrar de todas as coisas. Então é o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ler a Bíblia, sim. Devemos ler. Às vezes nós não temos entendimento, não entendemos nada. Lê a Bíblia, porque quem nos dá conhecimento é o Espírito Santo de Deus, irmão. Não é o homem. Não é o homem com muita sabedoria, né? Tem religião seita aí, teve uma senhora que falou comigo assim, Deus, né? Deus levanta homens. Olha o que a senhora veio falar para mim. Deus levanta homens, homem, e capacita para ler a Bíblia e para nos dar conhecimento. Aí é o conhecimento que eles têm, irmão. Que Deus levantou homens. Deus jamais faz isso. Deus levanta homens de Deus, mulheres de Deus, e dá sabedoria e conhecimento a qualquer um. Por isso a nossa salvação é individual, irmão. Por isso a nossa salvação é individual. Nós não dependemos de A e de B. A Bíblia ela fala bem claro, irmão, quando tiver dor no campo, um vai e outro vai ficar, irmão. Ela fala bem claro, é pai contra filho, é filho contra pai. E essa é a razão, irmão, da palavra de Deus. Nós estamos aqui em comunhão, irmão. Mas a Bíblia era bem clara, a nossa salvação ela é individual, ela não é grupo, ela não é denominação, não, ela é eu e Deus, é os irmãos e Deus, e é assim que Deus está falando nos nossos corações, irmãos, nessa prática. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, diz assim, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, a santificação do Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo. A graça e a paz nos seja multiplicada. Essa é a saudação do apóstolo Pedro, do conhecimento que ele tem, porque nesse momento aqui essa igreja estava sendo, ela era perseguida pelos de fora, nesse momento. Então ele fala, eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação de Espírito, para a obediência e expansão do sangue de Jesus Cristo, e a graça e a paz vos seja multiplicada a cada um de nós, irmãos. Então, irmão, esse texto aqui, quando eu falei sobre o cabeçalho, né, que Deus chama, escolhe, e Ele também capacita por isso, irmão. Porque nós quando estamos no reino de Deus, nós devemos se preocupar e aprender cada dia mais sobre a palavra de Deus. Não devemos ser só ouvintes. Ser ouvinte também é bom. A gente ouve,
Mas é bem melhor, irmão, quando a gente lê a palavra. Porque assim, né, teve um momento, né, na minha conversão, eu não sei quanto tempo que eu tinha, não sei se eu já tinha um ano de convertido, né, e o pastor pregava, irmão, e eu entendia o que ele pregava. Aquelas coisas poderiam ser novidade em algum assunto, às vezes, né, de teologia que ele entrasse, que eu não entendia mais. Quando ele lia a palavra, o específico da palavra de Deus, eu já entendia. Eu falei, é porque eu estou lendo a palavra, eu estou me alimentando da palavra. É por isso que eu fiquei maravilhado com aquilo. Que eu cheguei até quando o pastor saiu, né, era o pastor Daniel da Conceição, e quando ele saiu, eu falei, pastor, o que o senhor lê, o que o senhor prega, eu entendo. Parece que eu já li, que eu entendo o que o senhor está falando. Ele falou, glória a Deus, irmão. É porque o irmão tem se preocupado em ler a palavra, em se alimentar da palavra. E é assim todos nós, irmão. Né, eu confesso, irmão, aos meus 43 para 44 anos, eu tive muita dificuldade para continuar lendo a Bíblia. Passei a usar óculos. Tive muita dificuldade. Até hoje eu tenho dificuldade, eu vou falar a verdade. Né, e eu estava na escola, na época, né, na escola circular, estava terminando o segundo grau, e quando eu passei a usar óculos que eu queria ler, não conseguia, já não estava conseguindo, falei, eu tenho que partir para um óculos. Né? Aí comprei o óculos, né? Fui no oftalmologista, fiz exame e tal, comprei o óculos. E, irmão, é uma coisa incrível, mas isso aqui tirava minha concentração. Eu botava o óculos para poder fazer uma prova, eu tinha que ler e tirar o óculos para poder buscar o que eu estudei, para poder eu colocar o óculos novamente, para eu colocar a resposta. Então eu tive muita dificuldade. Então eu digo assim que eu desaprendi muito, porque eu deixei de ler muito. Eu era uma pessoa que gostava de ler muito, de me alimentar muito. E a gente passa por essa dificuldade na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também, né, irmãos? Ele fala assim, eu escrevo com letra grande. Ele também tinha problema de bicho. Certamente tinha. Né? Não estou aqui para... Né? Mas, pelo modo que ele fala, que eu vos escrevo com a letra grande, eu creio que ele tinha dificuldade também na nossa vida, mas, no entanto, foi o maior missionário da palavra do nosso Deus, né, irmãos, que nós vemos na carreira do apóstolo Paulo. Né? E voltando em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, acham estranho? Não? Eita. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, né? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. A Bíblia ela vem nos respaldando, né, sobre a fé, ciência, né, que elas têm que caminhar lado a lado. Né? Um não sabe mais que o outro, nem o outro sabe mais do que o outro. Simplesmente nós queremos a ciência está aí. Né? Nós estamos passando por uma pandemia, né? E uns dizem umas coisas, outro diz outras, né? E nós fica aqui, mas nós temos que confiar em quem? É em Deus. Nós temos que confiar em Deus, irmão. Porque Deus ele nos dá respaldo. Deus ele nos dá confiança. Né? Eu gostaria também de citar, né, o apóstolo Pedro, quando ele está passando por esse problema, ele vendo esse problema, ele se achou assim, na responsabilidade de estar passando escrevendo essa carta para a igreja. Né? A igreja que estava cheia de problemas, né, cheia de pessoas, que estava falando no capítulo 2, nós vemos que ele veio falando sobre os falsos mestres que estavam dentro da igreja. Né? Os falsos mestres que estavam ensinando coisas que não convinham. E hoje também não é diferente também não. Hoje também não é diferente. Nós estamos vivos contra o ensinamento errado que nós temos visto. Né? Hoje eu vi uma notícia que a igreja, a maior denominação do mundo, é o Batista. Eu não sei se é fake news, né? Mas é no mundo. Com 170 milhões de fiéis no mundo todo. Isso é motivo de mais preocupação, né, irmão? De oração, de nós estarmos orando. Porque nós queremos, sim, ser a maior denominação, sem dúvida. Porque, não é porque é a maior denominação, é porque são pessoas de Jesus. São servos de Jesus. Pessoas que estão se convertendo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
para a honra e a glória dele, não é para a nossa honra, para a nossa glória, porque a Bíblia ela nos diz sobre isso, né? Que é pregar em tempo e fora de tempo, né? Hoje, irmão, assim, eu li uma notícia que tem uma igreja que cresceu muito nessa época da pandemia, né? Uma igreja de Curitiba, essa igreja ela cresceu muito, mesmo na pandemia, na dificuldade, muitas igrejas fechou, irmão, nessa pandemia. Muita igreja não teve condições de ficar com as portas abertas. Mas estou dizendo outras igrejas que cresceram muito nessa pandemia. Tiveram sabedoria. Claro que nós sabemos que eles precisam de Deus. Porque é Ele que faz a obra na vida das pessoas. Cresceu. E nessa época de internet, irmãos, que eu digo assim, a internet é uma coisa, eu vejo, veio para ficar, claro, nós temos visto que veio para ficar. E é coisa, irmão, para ser bênção na nossa vida, irmão. Nós temos acesso, irmão, ao mundo através da internet. Então, irmão, facilitou de nós evangelizarmos as pessoas, irmão, através da internet. Irmão. Porque a gente tem Facebook, né? Os irmãos têm Facebook, tem amigos lá de Rondônia, né? Eu estou falando isso de Brasil, né? E nós falamos a mesma língua, né? Tem amigo na Bahia, né? Tem uma colega da minha filha que achou uma parenta dela que não via há mais de 20 anos, irmão, na Bahia através da internet. Olha que coisa interessante, irmão. Então, irmão, a internet realmente, nós sabemos que veio para ficar, irmão, e veio para ser bênção sobre nossas vidas também. Nós devemos saber usar a internet, irmão, para o louvor e glória do nosso Senhor. Né? Teve uma época que eu larguei um pouco a internet, porque às vezes fica muito chato nas pessoas que nós temos ali, bota coisas que não convinham, até pessoas evangélicas, né, bota coisas que não. Então a gente para um pouco, porque essas coisas ela prende muita gente. Né? Uma tela, primeiro foi a televisão, agora a tela do celular, ela prende muita gente, nós sabemos disso. Mas nós devemos ter tempo para Deus, usar a internet para falar do amor do Senhor Jesus. Enquanto nós temos uma oportunidade. O apóstolo Pedro estava passando por um momento muito tribulado dentro da igreja, né? A igreja com infiltração de pessoas que estavam doutrinando errado, e o apóstolo Pedro ele sabia que estava chegando a hora dele. Esse homem, quando ele foi morto, ele não se achou digno, né, de ser morto igual ao mestre dele. Ele falou, não sou digno de ser morto, né, pregado na cruz, e bote de cabeça para baixo. Irmão. Olha, irmão, que fé, irmão. Que fé, irmão. Que fé. E isso é bom, irmão. Isso é bom porque serve de exemplo para nós, irmão, que estamos passando por momentos de tamanha tribulação. Né? Nós sabemos que quando começou essa pandemia, né, foi um alvoroço, um estandalhaço, né, mexeu com muita gente, irmão. Não sabíamos o que ia acontecer, mas a palavra de Deus, irmão, ela nos acalma, ela nos ensina, ela nos orienta, porque sabemos que nós somos vencedores, apesar de tudo que vier a acontecer, irmão. Se nós permanecermos firmes na presença do nosso Deus, nós sabemos que nós somos mais que vencedores, porque a Bíblia, ela vem nos ensinando sobre isso. O apóstolo Pedro, ele estava passando por esse momento difícil. Tanto que no capítulo 12, ele diz assim, irmão, pelo que não deixarei de exortar-vos, sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade, e tenho por justo, quando estiver neste tabernáculo, despertai-vos com as demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Então Jesus, irmão, revelou no ano passado, quando teve aquele encontro com ele, falando, e nesse momento estava falando para ele, está chegando a sua hora. Mas ele não deixou de fazer a obra, irmão. Ele não deixou de fazer a obra no momento nenhum. Então ele vem escrevendo essas cartas, meu pai, para a exortação da igreja, para o ensinamento da igreja, né? Ele vem falando sobre os falsos mestres. Diz assim no capítulo 2, também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo
a repentina perdição, e muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado ao caminho da verdade. Tem um homem aí se dizendo, irmão, que é Jesus Cristo. Outro dia o pastor, tem um tempo atrás, o pastor já falou sobre isso aqui. Ele fala que Jesus Cristo fracassou. Para que ele foi enviado, ele foi fracassado, que agora ele é Jesus Cristo e que ele é o Salvador. E tem várias pessoas seguindo ele, seguidores dele. E não se existe um não, irmão. Existem várias pessoas. E os discípulos, irmão, falaram, Senhor, quando será que tu vier? Irmão, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Quando Jesus vier, irmão, nós saberemos. Nós sentiremos. Porque quem tem o Espírito Santo, irmão, não é enganado. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza. Porque, irmão, quem está na palavra, quem está meditando na palavra, está se alimentando da palavra, está junto à palavra, irmão, o inimigo não tem como enganar ele. Não tem. Porque nós estamos se alimentando, nós estamos na chama. Na chama. Aí vem os meus pensamentos daqueles irmãos que não estão em casa, estão com problema, caso de Covid, eles vão pegar Covid. Irmão, essa é uma preocupação muito grande da igreja hoje. Milhões e milhões de pessoas, irmãos, largou Jesus, irmão, porque está mais preocupado em se contaminar do que adorar e servir ao nosso Deus. Isso, irmão, é uma palavra assim, eu digo assim que é muito meio complexo falar sobre isso, porque cada um com seus problemas, não é isso? Cada um. Mas assim, a gente canta, né, quando tem vários hinos que nós cantamos, né, e nós assim, falando que nós adoramos, que nós se alegramos, mesmo que a videira não floresça, que nós já fruto na vide, mas eu amarei assim o Senhor Deus assim de tudo. Então é preocupante. Então, todos nós que temos a presença de Deus em nossa vida, nós devemos estar preocupados com isso. De estar assim, sempre se orientando através da palavra para que nós não venhamos a se perder. Vamos estar abrindo a Bíblia também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que o apóstolo diz sobre 2 Coríntios, capítulo 3. Diz essa palavra de Deus, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e de coração. E por isso que Cristo, temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Isso é muito interessante, né? Porque nós não devemos nunca, nem se exaltar, né? Quando nós falamos do Evangelho de João, né, eu gosto de enfatizar mesmo, né, porque a carta, o Evangelho, assim, se nós estarmos lendo, se alimentando, esse homem, assim, ele sempre quis ficar perto de Jesus. Se os irmãos lerem sobre a vida dele, ele gostava de ficar encostado em Jesus, irmão. Ele era o mais próximo, e a Bíblia fala que ele amava o mestre, e que ele gostava de ficar grudado com o mestre, irmão. E assim, quando Jesus chegou até ele para ser batizado, ele falou, mas Senhor, eu que devo ser batizado por ti, tu vês a mim? Ele falou, mas Jesus falou, que importa? Que importa? Que importa, João falou? Que ele cresça e que eu diminuía. E era para se cumprir a palavra, irmão. E se cumpriu a palavra. E esse homem, irmão, ele ficava sempre ali com sabedoria e reconhecimento da grandiosidade de Jesus na terra naquele momento. E ele sabia João sabia que ele tinha aquele compromisso de estar fazendo a vontade de Deus naquele momento, né? Ele sabia que ele era o precursor, que ele tinha que pregar a palavra, que ele tinha que andar né, não com Jesus, mas sabemos que
discípulos, né, até se argumentaram, olha, aquele homem está batizando mais que você, mas ele falou, não importa. Importa que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. O reino do nosso Deus é o reino da humildade. Jamais é o reino da soberba, né, da pessoa querer saber, não. E isso é interessante, né, para os nossos dias. Né? Assim, não importa o que o homem venha fazer conosco. Verdadeiramente, irmão, nós temos que reconhecer a soberania de Deus na nossa vida para nós estar crescendo espiritualmente. Né? Muitos. Né? Nós vamos ler também em João, capítulo 21. Capítulo 21. E isso, irmão, é para o amadurecimento da igreja. Né? Para o crescimento espiritual de cada um de nós. Assim, ele deixa, o apóstolo Pedro, ele vai deixando assim, a deixa para quê? Para que nós venhamos a buscar a palavra, para que nós venhamos a aprender a palavra, né? Crescendo, né, espiritualmente. João 21, 18 e 19, que diz assim a palavra do nosso Deus. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando como que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Na nossa vida, irmão, nós devemos sempre estar pedindo a Deus sabedoria e conhecimento, irmão, para que nós venhamos realmente a seguir a Jesus. Né? Na nossa jornada, ela é muito o que é difícil na nossa vida, quando nós estamos seguindo a Jesus? O tempo. Eu digo que o tempo, irmão, é o nosso maior vilão. É o nosso maior vilão. Mas a Bíblia também ela nos ensina, irmão, para que nós estejamos não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. E muito menos para trás. Porque se nós olharmos para trás, vai acontecer igual a mulher de Ló. Nós vamos virar estátua de sal. Então, na nossa vida espiritual, nós não devemos estar olhando nem para a direita nem para a esquerda, olhar só para a frente. Ele diz, irmão, que nós devemos, se nós queremos ser dele, o nosso sentido é sempre olhar para frente, nunca olhar para trás. Porque se nós olharmos para trás, nós não somos dignos dele. E nessa noite, irmão, essas palavras estejam assim arrancadas nos nossos corações. Eu vou dizer que hoje, né, o irmão Orlando que ia trazer a palavra, né, para a igreja, mas ele está muito resfriado, já tem quase 2 semanas, está muito resfriado, né, ele falou, não é Covid, né, ele fez o exame, não é Covid, né, está em casa de repouso, ele e a irmã Léa também, pegou resfriado também, né, ela tem as suas dificuldades também, né, ele falou, irmão, não vou poder estar na igreja pela minha dificuldade, eu não estou conseguindo nem falar as palavras que eu começo a tossir, aí o irmão assume para mim, e certamente, né, ele tem outro companheiro de aqui, tem um aqui conosco, e certamente já tem também vai estar aqui conosco, amém? Vamos estar orando e encerrando este momento. Amado Deus Pai, graças te damos a Deus por esse momento, Pai, a qual a tua igreja chega aqui reunida em teu nome, Deus, para louvar e bendizer o teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, Pai, que tem falado aos nossos corações, Deus, pedir perdão, Deus, mas também pedimos, Deus, a tua infinita misericórdia sobre nossas vidas, Pai, e pedimos que o Santo Espírito, Pai, através desses versículos, a tua palavra, Deus, chegue a falar nos corações de cada um, Deus. Que nós venhamos a meditar em tua palavra, Pai, para estar crescendo no conhecimento, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Tome cada um de vocês as mãos, nos conduza a todos os nossos lares, Pai, guardado e amparado por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esperamos a ti e te agradecemos por teu sempre. Amém, Senhor. Amém. Somos certos.